Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imperfeitamente, podcast mais interessante desse Brasil. Meu nome é Mariana Honório, host desse podcast, justamente com a Daniele Santana. Sejam muito bem-vindos e hoje nós temos aqui conosco a Topway, representado pelo Gustavo e a Tainá, e nós traremos muitas curiosidades para você. E antes de dar a palavra para eles, vamos apresentar nossos patrocinadores, o Instituto Uno, que está aqui sempre com a gente, a Topway, que hoje exclusivo, mais um exclusivo Papo Topway, né? Hoje vai estar aqui conosco. E bora começar com a palavra Tainá. Gustavo, muito obrigada pela presença, por aceitar o convite da gente. Imagina, obrigada. Nós é que agradecemos, né? Pra gente é uma honra muito grande fazer parte aqui agora desse podcast. A gente sabe que vocês falam aqui sobre alma e a Topway nasceu para cuidar e para nutrir não somente o corpo, mas também a mente, também a alma. Então tem tudo a ver e eu tenho certeza que esse papo hoje vai ser muito gostoso e muito interessante. É isso aí. A gente não acredita em coincidências, né? Na verdade, tudo tem um motivo e acredito eu que a razão da gente ter se encontrado... Não tem nem 2 meses, né, que a gente se conhece, eu acho, né? Em tão pouco tempo, tanta coisa aconteceu, né? Tanta sinergia de negócios, de alma, né? De mente, né? Já as recebi na minha casa e para mim é um prazer muito grande participar e apoiar de uma forma direta o Imperfeitamente, que é um podcast que eu já sou fã de carteirinha, assisto todos os episódios ali, né? Eu tenho certeza que vai crescer com muita força, né? Porque a mensagem é genuína, né? Assim como genuína. A gente leva esse propósito, né, de nutrição de corpo, mente, alma, eu fico muito feliz em estar aqui, né, em apoiá-las nessa jornada aí. Que é rumo ao topo também, rumo ao né? topo. A gente acredita que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Então, uniu o propósito. E a gente vibra a mesma frequência. Isso. Ah, sim, com certeza. Atração. Hoje nós vamos trazer uma ideia, já que estamos com a Topway aqui, uma ideia do que é essa suplementação. Por que isso tem a ver com a mente? E por que é interligado mente e corpo? Porque às vezes a gente fala sobre isso e as pessoas não dão a atenção necessária. E às vezes nem entendem o que significa. E uma curiosidade é que as pessoas também não entendem o que é a suplementação mesmo. Por que ela tem a ver com a nossa psique? As pessoas só ligam a suplementação ao corpo. E muita gente ainda acha que suplementação é tomar bomba. Vocês acreditam nisso? Sim. É tomar creatina, que creatina faz mal, gera pedra nos rins. Tem gente que ainda tem preconceito que pote de whey é só para quem é maromba, quem faz academia, e não tem nada a ver, né? O estereótipo de suplementação, ele tem que ser tirado desse contexto, trazido para aquilo que o meu corpo não consegue se alimentar de formas naturais, né? Às vezes nem tudo a gente consegue do alimento, então a gente precisa suplementar. É adicionar na minha alimentação algo que seja adicional àquilo que o meu alimento não dá. Então, quando eu adiciono isso para o meu organismo, ele vai fluir melhor, ele vai funcionar melhor, assim como várias outras coisas que a gente se alimenta, né? Não só do pão, né? Mas da mensagem, dos ouvidos das pessoas que a gente está próximo, né? São várias outras coisas que a gente se alimenta o tempo todo, né? Então, a suplementação ela é muito importante. E deixar claro que para todas as idades, que eu acho que eu cheguei até a comentar com você, né? Meu avô quebrou a perna e foi prescrito pelo médico na recuperação dele para ele conseguir um movimento whey. Complementar a proteína. Vamos fazer um link então, para vocês entenderem isso aí, né? Quando a gente fala, por exemplo, de tirosina, né? Creatina, as pessoas ligam realmente a bomba. Mas, por exemplo, a serotonina, que é tão conhecida, nós já sabemos que é o hormônio da felicidade, né? Do bem-estar. É ele que produz tirosina. Então, se eu não tenho tirosina no meu organismo, eu não consigo a serotonina. Por exemplo, agora estão lançando a coenzima Q10, né? Ela tem 33 HTP. O que é HTP? É uma moeda energética do seu organismo, tá? Nós produzimos no máximo 12. Porque a gente vai perdendo isso aí. A gente perde na forma de usar, porque ele é igual a vitamina D. Se você não toma junto com a refeição ou depois, as fezes vão eliminar tudo isso aí. Então, às vezes, você corria 10 quilômetros, agora você corre só 5. E aí você traz para uma característica, eu tô meio depressivo, tô cansado, tô ansioso. E de fato está, porque faltou, por exemplo, a coenzima Q10, que ela precisa ser bem absorvida, ela precisa estar aí, pelo menos em 33, né, dessa moeda energética. E hoje, as pessoas não conseguem relacionar medicação, por exemplo. Todo mundo tem colesterol alto, então toma remédio para colesterol, beta-bloqueador, não sei se vocês sabem, beta-bloqueador come o coenzima Q10 todinho. Né? Então,
para você suplementar, não é cuidar do corpo, não é apenas um produto. E eu achei tão interessante que quando nós começamos a conversar aqui antes de gravar, foi colocado isso, né? Não, a gente não vai falar do produto em si, a gente vai falar da alma, a gente vai falar da mente, do bem-estar, né? Então, a questão da suplementação não é somente para o físico, é justamente para essa alma, justamente para que você consiga, através do corpo, porque é possível, produzir uma ordem mental. Se você não tem esse total de energia no seu corpo, você possivelmente vai ficar mais depressivo, você possivelmente vai acarretar outros problemas, né? E tem outra curiosidade. Uma pessoa, por exemplo, que é vegana ou que é vegetariana, ela não tem coenzima Q10. Tanto eu tô falando desse produto, gente, porque a Topway lançou agora, né? Mas para poder linkar isso aí, para vocês entenderem o quanto essa dinâmica da suplementação tem tudo a ver com o meu bem-estar emocional. Por quê? O que é serotonina? É um neurotransmissor, é uma emoção. Eu acho que o principal desafio, Dani, é as pessoas entenderem, principalmente as pessoas mais racionais, de que corpo, mente e alma não são coisas separadas. São a composição de um único ser que é o ser humano. Exato. E então, assim, de forma didática, para explicar, né, para entender, a gente fala, não, isso é pro corpo, isso é pra mente, isso é pra alma. Mas no final das contas, sempre que eu atinjo o meu corpo, eu estou atingindo a minha mente, estou atingindo a minha alma e vice-versa. Então, quando a gente toma uma suplementação que ajuda a ter melhora na performance física, automaticamente eu também tenho uma melhora na performance mental e, inclusive, espiritual até. Porque nós somos um ser único. Então, para ficar claro, né, assim, quando nós cristãos católicos, como que a gente explica a Trindade Santa? A gente explica nesse mesmo contexto. O Deus para nós é único, mas ele está associado a 3 pessoas, ou seja, 3 funções, 3 composições: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O ovo, por exemplo, o ovo é composto pela gema e pela clara, né? Então, e tem proteína e tem gordura. Então, se você tira só a clara, é uma parte do ovo, não é o ovo por completo. E o ser humano é assim, ele é corpo, ele é mente, ele é alma. E também tem energia e também tem uma série de coisas em volta, né, desse ser humano. E quando a gente começa a entender essa unidade, fica mais claro a gente entender a importância da suplementação e do complemento que é a alimentação, né? Eu queria só trazer um contexto também para quem está nos ouvindo agora. Acredito que o público do Imperfeitamente ainda não conhece Topway, né? A gente vai começar a falar sobre isso agora com mais força, né? Mas só para entender a razão da Topway existir, né? Nós somos fundadores da empresa, né? Eu fundei ela há 3 anos e meio atrás, e a ideia que nós trouxemos foi baseada numa antes mesmo de ser Topway, antes mesmo de ser suplemento, de ser alimento saudável, a gente tinha uma ideia de ajudar as pessoas na busca pela redução da ansiedade. Era uma dor que batia muito forte em mim, que já sofri de crise de burnout, de ansiedade, e a Tainá também já teve uma crise de pânico, né, também muito severa, e que afetou muito ela, né. Então depois o Lucas veio também, que sofre com isso, né, e também teve vários transtornos por conta de excesso de visibilidade, o Lucas Luco, né. Então, quando nós começamos a empresa, a gente queria ajudar as pessoas na busca pelo equilíbrio da saúde mental. Como que nós vamos ajudar as pessoas a ter mais tranquilidade mental? Aí a gente foi entendendo e conversando com muitas pessoas. A gente tem vídeos gravados até hoje, mais de 200 entrevistas feitas no começo da empresa, isso lá em 2020. Na pandemia. Na pandemia. A gente conversou com muitas pessoas e a gente via a conexão da atividade física, das pessoas que treinavam, com uma válvula de escape para não pirar. A gente falou, não, então se as pessoas também usam do corpo como um alívio para o estresse, e a gente quer ajudar as pessoas no equilíbrio da sua saúde mental, então vamos unir corpo e mente. E através disso criar uma linha de alimentos saudáveis que ajudem essas pessoas a buscar esse equilíbrio entre o seu corpo, para ajudá-los a estimular isso, a exercitar o seu corpo e ao mesmo tempo reduzir o estresse e a ansiedade, que são os reflexos que o nosso dia a dia traz. Mas adianta só nutrir corpo e mente se eu não tratar a alma, ajudar as pessoas no equilíbrio da sua alma, que é o que a gente mais acredita, né? E a gente trouxe essa ideia do pilar de caminhar ao topo e a pirâmide, né, que inclusive está na nossa logo ali o tempo todo, que é corpo, mente e alma. E a nutrição é dos 3 pontos. Então você vai ver que a logo tem a pirâmide em vários pontos ali, né? Então a gente traz a nutrição como a base, nutrition, do corpo, a nutrição do corpo, a nutrição da mente e a nutrição da alma. Isso é algo que nunca ninguém trouxe, né? Nenhuma marca, nenhum movimento disso no Brasil, nem fora daqui, né? A gente está trazendo algo que é realmente novo e embora muito
com poucos anos, né, tem 3 anos que a gente está no mercado, né, de fato, a gente já conseguiu entrar em mais de 5 mil clientes no Brasil. A gente tem hoje já uma equipe muito grande, a gente já está espalhado em 14 estados do país, e a gente viu que as pessoas estão sedentas pela mensagem. Só que é muito difícil explicar essa união como um movimento, porque as pessoas ainda não entendem. Elas veem um suplemento, elas veem a creatina, elas veem a proteína, veem o complexo de fibras prebióticas, e falam, cara, isso não faz sentido comigo, porque é algo que você precisa mudar como um movimento mesmo, de forma integrativa. Por isso que a gente criou a plataforma, a gente lançou uma plataforma de autocuidado que é sensacional, depois a Tainá pode falar um pouco mais. Temos a nossa comunidade, que inclusive vocês fazem parte, tem conteúdos lá dentro, né? E ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo mais de 80 produtos que a gente tem hoje. Mas dentro da minha visão, e eu sofri isso a minha vida inteira, né, com muitos excessos de trabalho, excesso de cobranças, excessos e ausências também, né, de criação, de várias coisas que eu já passei. Por muito tempo eu me foquei muito em trabalho, né, em me conhecer. Me conhecer não era o ponto-chave disso. E mesmo exercitando muito o meu corpo, mesmo me alimentando adequadamente, eu nunca tive um corpo saudável, nem uma mente equilibrada. Depois que eu entendi dessa tríade, desse equilíbrio entre corpo, mente e alma, que aí sim que eu comecei a realmente mudar. Fisicamente, mentalmente e emocionalmente falando. A minha conexão com Deus melhorou, o meu corpo ficou outro, né? Eu saí de 26% de gordura hoje para 9% de gordura, né? Então, assim, a minha disposição para trabalhar mudou, o meu rendimento hoje é muito melhor do que era antes, né? Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, mas com esforço mental menor, né? Então, isso tudo foi uma mudança de comportamento tão grande em mim que eu me vejo como até uma prova viva do que eu falo, né? Porque essa mudança aconteceu na minha vida, né? E é por isso que a gente testemunha isso o tempo todo, para que muitas pessoas também se atentem a esses 3 pilares que são íntegros e importantes para que a busca pela alta performance, né, vamos dizer assim. Eu brinco que eu sou viciada em atividade física, né? Eu gosto muito. E na pandemia, só que o meu processo foi assim, eu fazia pro corpo, não era pra mente, até que eu comecei o processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, aí eu comecei a evoluir a mente, mas não preocupava tanto com o corpo. Até que eu falei, gente, tem que dar um up. Aí eu fui já mais pra saúde, aí eu melhorei. Aí juntou, igual você falou, faz o equilíbrio, né? Na pandemia, tudo fechou. A academia fechou. E eu trabalhando no hospital, eu falei assim, eu não posso surtar. E a única coisa que vai me manter focada e com a energia lá em cima pra eu não surtar é a atividade física. O CrossFit fechou, eu fazia CrossFit lá na Uai. Eles alugaram pra gente. Eu peguei barra, eu peguei bola e eu fazia todos os dias antes de trabalhar. Porque eu tinha certeza que aquilo ali, se eu não fizesse, meu bem-estar, minha energia ia cair e ia afetar, inconsequente, o trabalho. Porque tava todo mundo surtado, né? Eu não podia. Eu fazia na garagem da minha casa. Eu já fiz também lá na garagem da minha casa nas férias. Eu tive um processo invertido disso aí, né? Que aí eu senti na pele, até dividi isso com o Gustavo ontem. Foi um processo invertido. Então eu passei por um episódio grave, né, de saúde, e quando o meu corpo, ele passou por alterações, né, e sofreu algumas coisas, eu não tinha ligado tanto isso à mente, até que eu vi que, peraí, eu tô perdendo até algumas características, olha o quanto isso é sério, até algumas características minhas, né, justamente por causa desse movimento de unidade. Mas eu acho importante a gente falar na linguagem do Imperfeitamente para explicar exatamente o que é essa união. E por que as pessoas confundem. E por que ainda tem essa ideia pré-concebida do suplemento, né? Quando eu falo do espírito, inteligência espiritual, eu estou falando de uma essência, né? De algo que está pronto, mas tem camadas. Então, quando você trouxe essa ideia, tudo no mundo você vai ver que tem camada. Uma árvore tem camada, uma cebola tem camada, né? Nós temos camadas, derme, epiderme, hipoderme, né? Então, tudo é por camada. Então, esse espírito é uma energia pura. Por que eu digo energia pura? Porque a energia ela vai se condensando. Então, aqui na Terra, nós temos... Tudo que nós temos por matéria tem átomo. Então, é tudo energia. Não tem nada que não seja. Uma energia mais condensada. Para isso, eu precisei fragmentar esse espírito para dar conta de estar aqui nessa gravidade, né? Então, é como se eu sou o espírito. Eu sou a Daniele, mas eu tenho um cérebro, eu tenho um coração, eu tenho intestino. E isso tudo precisa funcionar para dar origem a quem eu sou. Então, eu tenho uma alma e nessa alma... É como se alma e pensamento, não pensar, é diferente. Alma e pensamento fosse a mesma coisa, não raciocínio também.
Emoções? Ainda não. Não. Não, você acredita que ainda não? A alma, ela segura um pensamento genuíno, algo que não tem polaridade, porque a emoção tem polaridade. Então, o medo, ele dá origem à virtude da coragem. Mas o pensamento, esse genuíno da alma, ele é como se fosse um comando. Quando eu dou um comando, eu gero uma proteína. Aí começa a ficar, então, mais matéria, como a gente entende. Eu gero uma proteína, que é chamada de neuropeptídeo. Sem essa proteína, eu não existo, eu não respiro. Mas essa proteína, ela tem que comunicar. Aí começa a ficar dual. Porque o pensamento, ele não é dual. Ele é uma unidade. Ele é uma energia amorfa. Então, as pessoas falam tanto, você molda sua vida, seu pensamento, mas ninguém sabe na ciência como isso acontece. Porque o pensamento, ele é amorfo. Ele te dá um comando. Quando esse comando chega no cérebro, esse neuropeptídeo precisa comunicar com o quê? Com esses suplementos que a gente está falando. Ele comunica com a serotonina, com a dopamina. Mas o que tem a ver com a creatina? São os neurotransmissores que vão produzir isso. Não tem outro jeito. Tá? Então, quando eu preciso tomar alguma coisa para suplementar, o que não é substituir, suplementar é aquilo que está me faltando. E hoje eu perco muito por causa de agrotóxicos industrializados, eu perco muito do que é a vitamina, né? Então açúcar, eu preciso... Açúcar, que inflama demais. O próprio glúten, né? Na época de Cristo, a gente tinha aí 12, hoje nós temos, se não me engano, 33 do glúten. E o glúten, ele faz uma capa na célula, não respira essa célula. E eu preciso estar com isso em movimento, né? Então, esse meu corpo, ele precisa estar em atividade perfeita, porque ele vai comunicar com o comando que a minha alma deu, que ainda está mental. Porque a alma, mente e corpo aí já é mais corpóreo, sabe? Já é mais matéria. Porque se você toma um remédio hoje, você modifica seu comportamento. Mas a alma não. Mas você modifica seu comportamento, porque já está muito próximo ali. Então, a ideia de vocês, que eu acho fantástico, é justamente por isso. Porque não é unir corpo e mente apenas por falar, mas é contribuir com o que o corpo precisa para fazer uma boa comunicação com essa mente. O nosso curso de comunicação da inteligência espiritual é justamente a comunicação, essa sinapse no cérebro. Não existe, gente, sinapse se eu não tiver essas vitaminas. Eu preciso de melatonina, eu preciso de serotonina. Automaticamente, se eu falo que eu preciso de dopamina, que está na moda, eu estou falando que eu preciso de creatina, eu estou falando que eu preciso de tirosina. Isso é automático, porque é uma coisa que produz a outra, né? Então, por isso que nós somos unidade. Não existe uma mente sem corpo, porque o corpo é um instrumento para eu viver essa experiência aqui. Né? Essa experiência entre nascer e morrer. Então, nesse espaço, eu tenho o meu corpo. E hoje a gente vive uma pandemia mundial, na minha visão, que é a pandemia da saúde mental, né? Hoje, 86% da população brasileira sofre de ansiedade e estresse. É um dado que a USP trouxe no ano passado, com mais de 14 mil pessoas entrevistadas. E a gente sabe que isso é muito comum, né? Muita gente sofre, né? De burnout, depressão, o número de suicídios, né? Quanto isso é grande, né? Gritante, né? Então, a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas com isso. Mas na hora que você vai entrar a fundo, você vai ver que muitos desses problemas mentais, essas conexões que vêm de problemas ligados à saúde psíquica, né, estão por isso. Então, é pessoa que não se conhece, a pessoa que não se ama, a pessoa que se alimenta muito mal, que não às vezes exerce atividade física ou que sofreu algum tipo de abuso, alguma situação ligada a dores psíquicas que afetaram, que não foram reprogramadas, né, digeridas, né, e geraram vários outros problemas comportamentais. E você mesmo me disse isso ficou gravado na minha cabeça, eu falo isso o tempo todo agora, né, que a doença ela passa pelo corpo. Né? Ela vem da alma, né? Então se eu não trato a minha alma, se eu não me conheço e não ressignifico aquelas dores que eu tenho no meu passado, é muito natural que isso caia em doenças físicas. Nós já entrevistamos mais de 3 mil nutricionistas no Brasil hoje. Nosso time de propagandistas, né, de nutricionistas visita todo o tempo nutricionista. Ontem eu estava com um relatório de mais de 500 visitadas esse mês e a gente recebe muito feedback delas, né, falando sobre quão importante essa temática é. As pessoas que entram dentro da sala dessas nutricionistas aí espalhadas pelo Brasil,
Brasil inteiro estão buscando por ser ouvidas. As pessoas querem ser ouvidos, eles querem tratar problemas emocionais. É uma mudança de comportamento ligada a uma perda de peso que ela não consegue por conta de problemas emocionais, né? É a mulher que não consegue mais se manter relacionada com o marido porque ela casou com o pai e não com o marido que ela queria. É o homem que tenta trazer na mulher ali os traços da mãe que ele não teve e ele não consegue se relacionar com mãe. É o cara que não tem tesão nele mesmo, não consegue transar com a mulher mais porque aquilo ali não dá satisfação nele mesmo, quem dirá, então ele não consegue ter tesão na mulher, né? Isso gera frustrações, isso gera problemas no trabalho, porque se eu não consigo relacionar bem na minha casa, como é que eu vou trabalhar bem com os meus amigos, com o meu colega, se eu não conheço, né? Então isso gera frustração pessoal, profissional, gera imaterialização, não consegue ganhar dinheiro porque não consegue fazer nada bem feito, né? E vai caindo no corpo, e entra em depressão, entra em algum problema psíquico, né? Isso eu estou citando alguns dos fatores, por isso que a temática é tão importante, né? Então, se você hoje sofre de algum problema psíquico, né? Sofre de ansiedade, sofre de depressão ou estresse, se atente a esses pontos. Será que você está se exercitando muito bem? Será que você está cuidando bem da sua alimentação? Será que você está realmente nutrindo a sua alma? Né? Porque esses 3 pilares são muito importantes. E o que você disse dos neuropeptídeos, né? Que isso também é algo extremamente importante, o seu corpo ele interpreta através da sua alimentação várias coisas. Se você for numa academia, se você for numa churrascaria, né? E se abarrotar de tanto comer antes de dormir, você pode ter certeza que a sua noite vai ser muito mais difícil do que se você se alimentasse de forma saudável, leve, né, em um dia comum, né? Porque o meu corpo inteiro vai trabalhar para digerir aquele excesso de carne que eu comi antes de dormir, concorda? Então, se você beber muito álcool, você vai sentir vários efeitos adversos no seu organismo, vai ficar mais inchado, vai ficar mais inflamado, você vai sentir tonteira, vai ficar zondas, bêbado, né? Vai sentir enjoo em alguns casos. Então, o seu corpo ele é um reflexo daquilo que você se alimenta, concorda? Sim. Assim como a nossa alma também é um reflexo daquilo que a gente se alimenta. Se você ficar próximo de pessoas que conversam muito gírias, falam muito palavrão, se as pessoas estão com energia muito negativa, é muito natural que você absorva aquilo que você está se alimentando no ambiente que você está. A música que você ouve, né? Então, assim, as pessoas que estão próximas de vocês diz muito do que nós somos, né? Então, eu entendo que essa concepção do alimento que eu tenho, né? Não só do que eu como, mas do que eu vivo, né? É muito importante para a pessoa que realmente sofre de algum problema como esse. Eu não tenho ansiedade, não tenho depressão, não tenho burnout, a minha vida está tranquila, sinta-se realmente privilegiado, mas se atente a todos esses pilares, porque em algum momento isso pode chegar até você. Por isso que a gente tem que munir e nutrir muito bem o nosso cérebro de vários ativos, de vários suplementos para não nos deixar chegar no nível de situação como essa. Você usou 2 palavras que foram interpretar, né, e ressignificar. Como a Tainá citou, que nós somos camadas, né, e as pessoas falam que o cérebro, o intestino é meu segundo cérebro, talvez seria até o primeiro, todo o nosso processo no corpo é por comunicação, todo e qualquer, seja da alma, seja do corpo, da mente, todo é por comunicação, né. Então, essa é a vantagem, porque eu consigo gerar no meu cérebro algo chamado neuroplasticidade cerebral. A Mari adora. Que significa que eu posso mudar se eu quiser. Porque o meu cérebro, minha mente, vai fazer esse movimento. O Einstein já dizia isso, né? Uma mente que se abre, ela não volta ao tamanho original. Então, ela vai fazer esse movimento para que eu consiga, né? Novos hábitos, novos aprendizados. Só assim que eu aprendo e que eu ressignifico alguma coisa. Então, seja qual for o problema que você já passou na sua vida, o ressignificar significa dar a face de Cristo. Dê a outra face. Olhe de outra forma. Olhe por um outro ângulo, né? O que eu falo dessa questão do corpo é porque quando eu tenho isso bem estruturado no meu corpo, a minha comunicação de ressignificação é mais fácil. Tem uma hierarquia, né? Eu preciso estar mentalmente organizado para isso reverberar no meu corpo. Depois isso aí vai misturar, mas ainda existe uma hierarquia, que a minha mente precisa estar alimentada, aí mais uma vez a gente entra com a palavra alimento, a minha alma tem que estar alimentada e meu corpo, mas eu venho com essa hierarquia, alma, mente e corpo. Só que quando o meu corpo faz uma devolutiva para a minha mente, de forma que essa comunicação, ela passe por um canal mais limpo, a minha saúde vem mais rápido.
Tá? Então, se eu faço atividade física, se eu me alimento bem e se eu tenho as minhas vitaminas suplementadas, é mais fácil essa ressignificação. Porque uma pessoa que tem deficiência de alguma vitamina, ela não vai conseguir aprender direito, ela não consegue concentrar, ela não consegue produzir, ela não consegue melhorar aquela ansiedade, ela não consegue melhorar a depressão. Então, nós podemos olhar para todo um contexto passado, né, para poder ressignificar aqui, é importante, inclusive, né, mas quando a gente entende a dinâmica do nosso corpo, da ressignificação, eu só vou ressignificar quando eu mudar os meus hábitos. Porque teoria, gente, é o que nós mais temos hoje. Tem teoria demais. E tem gente que é quase que uma gramática, né, ambulante, sabe muita coisa, mas na prática, não. Na prática, a vida é uma aberração. Porque não teve, né, essa dinâmica. Você foi falando aí, eu fui até relembrando o que o Gustavo falou, né? Assim, ele falou dos traumas. E a gente já nasce a partir de um trauma, né? O parto é um trauma. Na verdade, não é o que acontece fora de nós, é o que acontece dentro de nós, é a interpretação do que aconteceu. Por isso que a gente olha para as pessoas, que foi o que aconteceu comigo. Nossa, mas tem uma vida tão perfeita, nunca passou fome, o pai e a mãe casado, bonitinho, nunca apanhou, nunca isso... Por que deu síndrome do pânico? Não tem explicação. Porque eu não tinha um abuso, um trauma, algo grave para falar assim, foi aquele o gatilho. Porque não é o que acontece fora de nós, é o que acontece dentro de nós. É como que eu, lá na barriga da minha mãe, interpretei alguma sensação que ela teve quando ela descobriu que estava grávida. Ou como um bebê interpretou na hora, no momento do parto, como que foi aquele primeiro trauma da vida, enfim. Então, eu acho importante a gente analisar nesse sentido, porque não pode comparar uma pessoa com a outra. A Mari estava falando e o Gustavo concordou que eles recarregam as suas energias e desestressam malhando, treinando, exercitando. Eu não. Eu também não. O meu temperamento me pede para eu ficar sozinha. Então, eu preciso de um tempo sem ninguém falando na minha cabeça, sem televisão, sem, sabe? É a minha forma de me recuperar. Não é indo pra academia que eu vou me recuperar, porque eu sou assim. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, porque a gente não pode rotular o ser humano. O ser humano, ele é único. E a gente tem as nossas características que fazem parte da espécie humana, né? Mas ele tem uma identidade. Uma digital, né, Tainá? Uma digital. E a gente respeitar essa digital é o que é o mais bonito. E o que a gente traz aqui para dentro da Top e dentro da comunidade é esse olhar de individualidade. Então, nós somos iguais nas diferenças que temos. E aí, lá dentro, estando em comunidade, a gente vai se apoiando, não para se comparar. Não para falar, olha, tem que ser assim, o hábito tem que ser assim, tem que ser assado. Eu, por exemplo, tenho também muita dificuldade com hábitos de fazer a mesma coisa no mesmo horário, do mesmo jeito. Eu, quando vou trabalhar, cada dia eu vou por um caminho diferente, eu nunca sigo igualzinho. Aí eu vou pra academia, eu não vou todo dia no mesmo horário, então não adianta. O ladrão quiser me pegar, vai ser difícil, porque assim, eu não tenho um padrãozinho. E aí, quando eu fico tentando, eu olho as outras pessoas e falo, não, mas tem que ter rotina, tem que ser na hora, senão não vai dar certo. Aquilo ali me fere. Porque não é assim, aí não funciona. Aí eu desisto, eu me frustro. E quando eu ouvi uma frase que é sobre academia, né, falando disso. Uma frase que assim, ó, a hora boa é a hora que dá. A hora certa é a hora que dá. Me tirou um peso tão grande, porque se eu não fui de manhã na academia, porque eu tinha uma reunião, eu vou depois. Entende? Eu ressignifiquei. A interpretação. Agora, para outras pessoas, talvez vai ser melhor ter um horário fixo. Então, assim, não é não sou eu. É você que está nos ouvindo. O autocuidado, que é a nossa bandeira. A gente levanta essa bandeira do autocuidado. Somos um movimento de autocuidado, porque quando você se cuida e o autocuidado passa pelo autoconhecimento, aí você para de se comparar e começa a se entender, se aceitar, se respeitar, se desafiar. E aí eu acho que a jornada, né, rumo ao topo, a performance plena, que é o que a gente quer, ela acontece de uma forma melhor. Eu tenho um exemplo aqui, é um exemplo mais forte. Mas eu acho que cabe nessa questão da sua identidade, de como você funciona, né? E como cada um passa por um processo e consegue lidar
com aquele processo. Às vezes a pessoa não tem nada grave na vida, tem uma vida tranquila, uma vida aparentemente normal, mas ainda assim tem depressão. Não teve trauma da infância, não teve nada e ainda assim tem depressão. Bom, eu vou dando as explicações da nossa linguagem, depois a gente vai né, conversando. O que acontece é que nós temos, em média, aí, de 70 a 80 neurotransmissores, que é essa possibilidade de comunicar, né, mente e corpo. Só que nós temos estudos só para 11. O restante a gente sabe mais ou menos para que serve, mas nós temos remédio para 3. Nós só temos noradrenérgicos, dopaminérgicos e serotonérgicos. Não tem outro. Não tem. Medicação, não. Por isso que eu estou hoje frisando muito em suplementação, porque... Então, não tem remédio para dormir? Não tem. Não existe. Existe sedativo. Mas o que eu tenho para dormir? Melatonina? O remédio mesmo? Mas e Rivotril? Não, Rivotril é sedativo, ele é para ansiedade. E é o efeito colateral dele, né? Que é sedativo, ele vai te fazer apagar. Então, eu não tenho remédio para memória? Não tenho. Eu tenho elementos em volta ali, como o Q10, por exemplo, ele né? Muito bom para memória, ômega 3. Então, eu tenho esses elementos para me ajudar, certo? A questão é que quando me falta dopamina, quando me falta serotonina, isso é físico, isso não é metafísico. Porque se eu injetar dopamina em você, a sua reação vai ser uma. E se eu retirar essa dopamina, a reação vai ser outra. Então, às vezes, você não passou por nenhum problema na sua vida, mas o seu organismo produz pouca dopamina. Ou produz pouca serotonina. E aí você fica assim... Tô com um vazio, sabe? Que eu não sei o que é. E você não entende. Não, só pra contextualizar o pessoal de casa pra ouvir, então a gente tá falando aqui da noradrenalina, da dopamina e da serotonina, que são os neurotransmissores que têm medicação e estudo. Então, assim, pra contextualizar eles, pra eles entenderem, né? Porque muita gente não estuda e como a gente estuda, então de uma forma mais leiga. Eu gosto muito do exemplo da Anete Guimarães, que ela faz analogia desses neurotransmissores com o carro. Então, assim, pra gente tentar. Pensa que o carro, pra ele funcionar, ele precisa do acelerador, ele precisa do freio e da embreagem. Então, o que seria esse acelerador? O que acelera o nosso organismo? A noradrenalina. Ela é que faz a gente ir. O que controla? O que controla? Passa a marcha, o que motiva a gente a ir a acelerar ou a diminuir? Seria a embreagem. O que seria isso no nosso organismo? A serotonina. Ela é a responsável pela motivação. E o controle do carro. Que seria a dopamina. Então, para as pessoas entenderem... O freio. O freio. Isso, o freio. Exatamente. É isso aí. Então, eu preciso disso funcionando, bem, né? E os outros elementos? Os outros elementos a gente não tem o que fazer, a não ser suplementar. Não tem mesmo. Então, você chega no seu psiquiatra e você vai falar assim, olha, eu tô triste. Normalmente, as pessoas acham que depressão é tristeza. O que ele tem que fazer com você? Eu vou te dar essa medicação e se em 2 semanas não fizer efeito, a gente troca. É porque ele é ruim? Não. É porque ele não tem mais o que fazer. Ele não tem um exame. Ele não tem como, a não ser fazer dessa forma. Não tem. Então, você toma, você vai ter aí 2 semanas de efeito colateral. Se não der, ele precisa de ir ajustando a dose, né, até conseguir. Por que isso acontece, gente? Porque isso é um remédio psiquiátrico, isso é muito mente. Ainda não está alojado no meu corpo igual uma gripe. Então, é difícil de medir, é difícil de estudar. Por isso que a gente fala muito dessa necessidade de ter esses elementos em ordem. Então, eu vou dar o exemplo, que é um exemplo mais forte, para vocês entenderem o quão sério é isso. Há 20 anos atrás, eu estava fazendo um curso em São Paulo e a nossa professora ficou 1 mês sem dar aula e ela voltou com um estudo de caso recente, que ela não foi dar aula por causa desse estudo de caso. Ela tinha uma paciente, foi paciente dela há muito tempo, e tinha essa depressão. Que estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, uma vida maravilhosa, um marido maravilhoso. Ela ganhou neném, a criança perfeita, uma vida muito organizada, financeiramente, uma mulher bonita, tudo. Estava tudo perfeito. E elas se tornaram amigas. Então, a minha professora, para eu não citar nome, ela tornou-se amiga dela e não a tratava mais. Só que um dia, o marido dela estava em São Paulo e ela morava em Ribeirão Preto. Ela liga para Ana, olha, fulano não chega aqui a tempo e eu não estou conseguindo. Eu quero
pôr fim na minha vida. Mas, aliás, eu não quero pôr fim na minha vida, mas eu não tô conseguindo não pôr fim na minha vida, que é a parte do suicídio que eu mais preocupo. A pessoa não quer, mas ela não consegue. A Ana pediu para que ela deixasse o bebê no berço, fosse pro banheiro, trancasse a porta, jogasse a chave e tirasse tudo de corte do banheiro. Mas, quando a Ana chega, o bebê estava realmente no berço, mas ela quebrou o espelho. Oh, meu Deus. Cortou o pulso. Sim. E aí, a gente pergunta, peraí, não teve trauma? A vida dela era perfeita. Como que ela faz isso? Então, nós temos uma depressão que é exatamente ligada a isso. Tá tudo bem, mas o seu organismo não produz. Agora, imagina, pós-parto. Que os hormônios, né? E aí é Tudo interessante frisar, qual hormônio seria a serotonina? Aí é a falta da serotonina. Não tem serotonina. Aí é onde que é importante suplementar. E aí, aquela depressão que a pessoa não consegue, por exemplo, levantar da cama, ela sabe, ela entende que ela precisa. Só que ela não consegue. Aí é a noradrenérgica. Agora a questão é o Não seguinte, adianta por que ela tratar não só tomou? com terapia. Não adianta, é tudo. Né? É tudo, unidade o conjunto, mesmo. é o que você falou. Por que ela não tomou uma fluoxetina, que é serotoninérgico? Uma sertralina, que é serotoninérgico? Ela estava tomando. Mas espera aí, Dani, então como assim? Não existe um remédio alopático que produza serotonina. E as pessoas acham que esses remédios produzem a serotonina. Não. Esse remédio, ele pega na mãozinha da sua serotonina, que está ligada à sua tirosina, ele pega na mãozinha e junta com o neuropeptídeo. Então, se você Mas se você tem, não tiver reserva, esse remédio não vai fazer nada no seu organismo. Triptofano. Tem que ter serotonina é triptofano, 5-HTP, A gente né? coloca triptofano no whey, no Dr. Brain, lá na empresa falta pôr na água. Não, triptofano, Tudo a gente coloca triptofano. gente, ó, triptofano Tem que tomar. é assim, é a água do seu dia. É a água do dia. Tem que tomar, tem que A gente tem tomar. uma dose muito alta. E todos os nossos produtos, todos os nossos wheys têm triptofano em dosagem alta. A gente vai lançar até um outro produto agora gigante, com alta dosagem de triptofano. Tem um Dr. Brain que tem 860 mg de triptofano. Então a gente foca muito nisso porque é o estímulo da serotonina. Além da B6, da B12, de vitamina D, né? Que são todos produtos para estimular os neuropeptídeos, para nos ajudar no estímulo da serotonina, para reduzir a ansiedade e estresse, que é a base de tudo isso. Deixa eu fazer uma correção. Sim. Tirosina é da dopamina, viu, gente? A gente vai falando tantos nomes Ou da aqui. serotonina. Uma coisa que você comentou, eu acho que é muito importante, né? A pessoa, às vezes, ela não tem... são raros as situações, eu acho que de pessoas com crises psíquicas que não tem nenhum trauma, alguma coisa do gênero ali. Eu acredito, não sei se é verdade. Não sei se existe estudo também disso, Não. né? Não sei. Mas, pelo menos clinicamente falando, eu converso muito com psicólogos, né? A maioria traz muitos traumas, né? Ligadas à formação, à criação e tudo mais, né? A família, né? Mas é por isso que é importante a busca por profissionais que tenham essa a visão gente fala muito integrativa, isso aqui, Gustavo. né? A gente fala muito E foi por isso que a aqui, gente quis em todos os desenvolver uma podcasts. plataforma para unir esses profissionais que têm a visão integrativa, né? Porque antigamente existiam nutricionistas esportivas, nutricionistas funcionais, né? Para estética e tudo mais. Eu acredito que na nutricionista integrativa, no médico integrativo, aquele que tem um olhar holístico entre a pessoa, que consegue reconhecer essas dores em todos os pontos. Porque eu não consigo tratar, se eu sou formado em administração, fiz pós em marketing, vendas, economia, mas não tem nada, eu não sou da área médica, né? A gente tem profissionais da empresa qualificados para isso, mas é muito importante você buscar por um profissional que tenha essa visão e para que ele te auxilie em quais profissionais adequados você tem que procurar, né? Porque não tem como eu buscar uma mudança de comportamento, de vida, se eu não reconhecer um bom nutricionista, se eu não tiver um bom nutrólogo, um bom endócrino, um bom educador físico, né? Então eu preciso de unir um bom psiquiatra, talvez, né? Um bom psicólogo. Então é uma união de fatores, né? E eu não tenho dinheiro para isso, porque infelizmente a gente vive num país que o ganho médio é baixo, né? Então, assim, a gente também tem que entender que hoje, através de muito conteúdo e muito disponível, você consegue ter a informação. O que você precisa é da ação, né? Então, o que eu quero? Porque hoje no YouTube, no Spotify, há tanto conteúdo bom que o Imperfeitamente traz, né? Que a gente traz na nossa plataforma, né, de autocuidado da Top, que é gratuita, né? Então, assim, se as pessoas quiserem realmente buscar esse conhecimento, tem muita gente que está disposta a presentear elas de graça, né? Porque o que a gente faz aqui é isso, né? Disponibilizar acesso a conteúdo que nos custa muito informação, né, para poder ter, né, de forma gratuita, mas é importante a pessoa tomar ação, né, e buscar isso, igual o homem, e vocês estavam falando do caso de uma mulher, mas hoje quantos amigos que vão fazer exames, que eu passo sempre contato de médicos, né, que são integrativos, que tem essa visão que a gente tem, né, vão fazer exames clínicos lá e vão ver que a testosterona está 200, 300, né, que é baixíssimo, para um homem ter uma alta performance, o rendimento, a energia, a disposição, tem que ser no mínimo 800, né?
né? Então, assim, o cara que tá ali com a texto muito baixa, ele vai ter frustração, ele vai estar desanimado, ele não vai ter disposição para trabalhar, disposição para treinar, disposição sexual. Então, assim, tá muito conectado com também o estímulo à testosterona, né? Então, é fundamental você fazer os exames clínicos e entender que você precisa encontrar profissionais que te ajudem. Eu te falo porque, assim como um bom vendedor pode mudar uma história de uma empresa, um bom funcionário pode mudar totalmente a história de uma empresa, um bom profissional pode mudar a história da sua vida, né? Então saiba procurar por profissionais que tenham essa visão integrativa. E os profissionais precisam muito se ater ao que de fato é ser integrativo. Por exemplo, quando a gente fala de trauma, tudo que a gente viveu na vida é trauma. Por quê? Porque nós somos seres por atrito. Tá? Nós somos bem limitados, porque nós somos adjetivados, né? E nós precisamos de atrito. Então, a todo momento eu tenho atrito. Só que a gente entende por trauma só algo muito grande, né? E como somos interpretativos, antigamente, eu gosto muito dessa curiosidade, antigamente a ciência acreditava que o meio moldava você. Que a experiência que você teve com o meio moldava você. Mas eles estão enganados, estão refazendo estudos. Por quê? Eu tenho um pai e esse pai tem um casal de gêmeos. Então esse pai era alcoólatra e virava pro filho e falava assim: vocês dois são burros. E o pai é alcoólatra. Um deles se tornou alcoólatra e se deu super mal na vida. O outro falou: olha, eu não, vou mostrar pro meu pai que eu não sou burro e porque ele bebia eu não vou beber. Interpretação. Então, a questão não é exatamente o que você viveu. A gente tem uma regrinha. Uma regrinha. Fato mais interpretação é igual à realidade que você vive. Então, aquilo que você interpreta vale mais do que aquilo que de fato você passou. Né? Então, atritos e traumas a gente tem mesmo. A gente passa por isso. Por isso que é importante a gente ressignificar. Mas como o nosso corpo hoje, ele tem um aspecto mais forte, porque ele é a minha experiência, porque nele que tá passando as doenças, nele que tá passando a saúde, nele que tá passando as experiências, passa tudo no meu corpo, que seja pelos meus sentidos, né? Então, tudo que vem pro corpo é mais forte. Quando eu trato uma doença que ainda não chegou no corpo, que hoje nós sabemos que vai fazer um exame, às vezes não consta no exame tireoide, mas você tá com tireoide. O médico entende, ele vai te medicar. Não chegou ainda no corpo, não tá tão alojado, né? Mas quando tá alojado, porque aqui é mais pesado, a energia é mais condensada, né? Do corpo. Por isso que, às vezes a gente cita, você não teve nada, esse nada seria nesse sentido de não teve nada tão grave, né? Porque além de você fazer uma má interpretação, essa má interpretação, olha como é integrado, gente. Se você fez uma má interpretação de que você não vale nada, de que você começa a produzir no seu organismo e vai começar a faltar serotonina. Vai começar a faltar serotonina, a sua depressão vai agravar. E os seus pensamentos estão ligados a isso. Então, vai virando uma bola de neve. Então, cada vez mais, você busca situações que te deixam mais deprimido. Você tem um ganho secundário naquela depressão, a maioria tem. E por que eu digo que tem um ganho secundário? Porque tem mais uma curiosidade. O nosso nível de cortisol, ele só está 10% acima da tabela. Porque se tiver mais do que isso, você morre. Então, todo o sofrimento que você acha que você está passando, ele não atingiu nem próximo do que você acha. Porque se subir, você vai morrer. Seu corpo vai te proteger. Então, às vezes, você perdeu um ente querido, você fala: nossa, eu não sabia que eu tinha essa força. Porque o seu organismo, ele te protege com esses neurotransmissores. Entende? Então, por mais que você vai ressignificar o seu passado, você vai trabalhar a sua alma, você vai trabalhar a mente, se não estiver integrado, vai ficar capenga, sabe? Vai ficar faltando uma perna. É igual a nossa concepção de tempo, né? O tempo é igual pra todo mundo, concorda? Mas quando eu tô ali fazendo uma prancha, o tempo passa muito mais devagar do que quando eu tô aqui, a gente tá conversando. Né? A visão de tempo é diferente. É muito importante a gente ter isso. Claro, agora uma coisa que eu queria te perguntar, né? Você que é uma profissional dessa área, né? Formada e tem um respeito muito grande por você. Você disse que nem sempre o ambiente é o fator decisivo para aquilo, né? Depende muito da sua interpretação daquilo, né? Eu concordo em parte, mas você concorda comigo que o ambiente diz muito, ele tende a influenciar demais 90%. O que eu sou, né? Por exemplo, como que eu vou justificar para uma criança que nasceu no meio de uma favela, né? Em um contexto extremamente difícil de criação? A gente tem um núcleo pró-vida aqui em Uberlândia, que ajuda as pessoas no combate
contra o aborto, né? E já recebeu várias situações, já relatos, né, de pessoas fora daqui, né? De meninas com 10 anos de idade, né? Que já tiveram que abortar por conta de estupro e tudo mais, né? E a gente está com essa situação, inclusive, em alta agora no Brasil, né? Por Sim. conta da aprovação do governo lá. Então, assim, quão difícil é para uma criança que foi abusada tão cedo, que às vezes passou por uma situação de aborto, mesmo indesejado por ela mesma, porque ela nem sabe, né? Porque criança não sabe nem o que é isso, não tem nem noção, né? E aí vai viver com o fato de ter abortado uma criança, de ter sido abusada no contexto de muita pobreza, né? De falta de acesso à educação, acesso à segurança, à saúde pública, às vezes é o próprio padrasto, o próprio pai, não sei, né? Um familiar. Como que essa criança vai sobressair daquele ambiente e ter equilíbrio de vida? Tá, vamos lá então. Dani, deixa eu só falar antes que você vai entrar na parte mais técnica, mas assim, eu acredito muito que a gente não tem que ter o nosso foco e o nosso olhar para aquilo que a gente está passando, mas para aquilo que a gente está tentando diante do que a gente está passando. Por quê? Quando acontece uma situação em que a gente é vítima, porque existem situações como essas de abuso que você citou, uma criança, que realmente a criança é uma vítima. Só que uma vez que eu escolho permanecer no local, no lugar de vítima, eu estou punindo a mim mesma e não ao meu agressor. Mas eu entendi. Então, no sentido assim, a gente precisa, em prol de trabalhar para melhorar isso, para reduzir os problemas e as consequências causadas por um trauma, a gente precisa trabalhar por tirar a pessoa do local de vítima e colocar ela no local em que ela é a autora da própria história. Então, independente dos fatos externos, ela vai conseguir trabalhar para que esses fatos internos não sejam modificados. Mas quem vai trabalhar é o profissional que vai tratar. Vamos pensar numa situação em que a pessoa não tem acesso a nada disso. Ela tá lá na favela, ela é pobrinha. A família dela... Mas aí, por isso que servem as instituições, porque né? O governo, os movimentos, as empresas que buscam até os 7 anos de idade, né? E vocês deixaram isso muito claro, a gente não tem o período de consciência daquilo que a gente vive, né? A gente tem consciência hoje, acima dos 8, 10 anos de idade, que a gente tem consciência daquilo que a gente está vivendo, né? Mas até a sua fase dos 7 anos, você não tem como mensurar aquilo, né? Então, o que você vive ali afeta e reflete diretamente na sua fase adulta, né? Então, quando a criança sofre por situações traumáticas como essas, e isso é muito comum, infelizmente, precisa de ajuda profissional. Ela precisa de ajuda profissional, né? E nem todos os bons profissionais conseguem acessar de forma... Por isso que o ambiente diz muito, eu falo isso muito para minha esposa, né? A gente tomar cuidado demais, né? Nós temos filhos muito pequenos, né? A gente tomar cuidado demais, não senta em colo de parente nenhum, não senta próximo, dormir em casa de alguém, esquece, não existe isso, né? Escola, nossa, para escolher a escola dos nossos filhos, quão difícil foi, né? A gente saber com quem que eles vão ficar, né? Então, assim, é muito difícil para nós limitar esse ambiente, né? Bom, vamos para a parte técnica então, né? Vamos entender a parte técnica. O que nós estamos falando aqui é como o cérebro funciona. O cérebro funciona por interpretação indiferente do fato. Isso é fato, tá? Isso é fato já. Então, indiferente do que eu passei, o cérebro vai processar a leitura que eu fiz daquilo. Graças a Deus, porque se não fosse isso, não tinha como ressignificar. Então, uma criança que nasceu nesse estado, é claro que a interpretação dela já é sugerida pelo ambiente. Então, é uma questão antropológica. Vou dar um exemplo. Um padre foi visitar um esquimó para levar a palavra pro esquimó. Chega lá, esse padre tinha que dormir com a esposa e com a filha mais velha, porque isso era honrar o dono da casa. Ele não fez isso. Ele foi morto, porque ele não honrou o dono da casa. Então, se você vai numa tribo em que é normal tirar um bebê, sou contra o aborto, viu, gente? É só para poder contextualizar aqui. O sofrimento é diferente. Não porque o crime foi menor, porque não foi. O crime em si é o mesmo. Mas a pessoa cresceu entendendo que aquilo lá era natural. Então, o cérebro dela não processa o trauma quanto eu, por exemplo, se eu tivesse que fazer. Porque é uma coisa assim, que pra minha vida, ela foi programada muito antes do meu útero. É uma coisa que eu defendo muito, né? É não ao aborto. Então, quando eu conheço história, aquilo mexe muito comigo. Eu falo, nossa,
Se eu tivesse passado por isso, pela ligação que eu tenho com as minhas filhas. Mas por quê? Porque essa é a ideia que eu tenho. Mas se é uma ideia comum, né? Por exemplo, gente, então o pai vai dormir com a filha? Como assim? Não deixa de ser grave a pena ou o ato? Não. Mas se você cresceu achando que aquilo ali era comum, o trauma, ele é menor por causa dessa interpretação. Entende? Então, agora, você vive num ambiente. O ambiente é horrível. Aqui no Ocidente. Aqui no Brasil. Toda a informação que você tem é que o seu ambiente é ruim. Tudo que você sofre ali, você tem indignação. Porque você apanha muito. Porque você já foi molestado. Porque tem uma série de coisas. E você já sabe que tudo aquilo ali é ruim. É pior. Tá? Tudo que vai agredir seu corpo de uma forma violenta, tendo antropologia ou não, você sente. Mas o que eu quero dizer é que como a nossa mente, ela é moldável, né? Ela tem uma plasticidade e ela precisa fazer leitura, porque até o meu corpo, eu acredito que vocês saibam disso, por causa do seu trabalho, o meu corpo, ele tem esse formato, porque na época da minha mielinização, que é essa que você falou, de 0 a 7 anos, que são as minhas primeiras memórias, sinapses de memória, são as minhas primeiras. Por isso que eu tenho 40, eu sofri alguma coisa, eu busco lá atrás, né? Nessa época que eu tô fazendo essa mielinização, eu tô fazendo uma leitura. Essa leitura dá origem ao meu corpo. Dá origem, por exemplo, às vezes eu sou mais corcunda, né? Às vezes eu tenho uma característica diferente, porque a minha estrutura psicossomática, ela é geral. Ela é geral. O meu corpo, ele sofreu por uma psicossomática, senão não tem como ter corpo, já que é a mente que molda. Entende? Então, quando eu disse, o ambiente é muito importante. Gente, importantíssimo. Por exemplo, na minha casa eu faço questão de músicas boas para minhas filhas, faço questão de evangelho no lar. Não abro mão disso, de uma educação, leitura. A minha casa não tem muita opção em relação a isso, não. Então, tem que fazer boas leituras, as meninas precisam passar por isso, levo muito a sério. Então, o ambiente é como se fosse 90%. Mas existe uma salvação para quem não tem esse ambiente, que é esses 10% interpretativo. Entende? E é as nesse nossas sentido. crenças, né, que molda a nossa interpretação. Por exemplo, se eu acredito que eu consigo, eu vou interpretar qualquer situação que chegar até mim que eu consigo. Então, eu vou conseguir. Se eu acredito que não consigo, eu interpreto que não. Um exemplo, vamos supor que você passou por um trauma na sua infância. E isso estava relacionado ao meio que você viveu. Você vive aqui nesse contexto, você sabe que o que você está passando não é legal, você sabe que o que seu pai faz não é legal, você aprende isso na escola, você vê isso no dia a dia, você sente isso no seu corpo. Então, você teve um trauma, tá? Aí, a família inteira coopera, porque a família inteira vai falar dessa situação e fazer os julgamentos que eles acham que é correto. E você, criança, escutando tudo aquilo. Mas você, lá no fundo, tem um bom senso, porque você pensa, mas por quê? Por que eles estão falando isso? Normalmente é pai e mãe, né? Estão falando isso do meu pai. O que meu pai fez? Por que estão falando isso da minha mãe? Por que estão falando isso da minha avó? E você começa a fazer um certo julgamento. Mas, dependendo de como é o seu julgamento, você vai pender para aquilo que os familiares estão interpretando. E eles conversam mais ou menos, você capta só algumas coisas. Gente, olha o quanto é complicado. E aí você forma uma ideia disso. Depois, quando você tá adulto, você olha para trás e fala, não era bem assim, não era desse jeito. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tá fazendo as interpretações e ele está se modificando também. Então, o ambiente é importante, assim, demais mesmo. Só que ele não vai definir a sua vida, porque você tem possibilidade de ressignificação. Ressignificação é a mesma coisa de neuroplasticidade autodirigida. Eu acho que nesse caso, eu até pensei que essa fosse sua resposta, diferente do que eu estava imaginando, era... Porque assim, a gente sempre pensa nesses 3 pilares, né? Eu hoje estou muito forte e convicto de que corpo, mente e alma são um só e tal, né? Então, assim, nesse cenário de escassez, de muitos traumas, de muita dificuldade, né, física, concorda? Porque afeta o meu físico, afeta o meu corpo, né? Afeta a mente, né? Porque a sua moral, a sua cabeça, tudo ali, relacionamento, né? Tudo. Ele vai por água abaixo, né? E a conexão com Deus também é abalada, né? Porque Deus deixou isso acontecer comigo, né? Por que isso aconteceu? A mãe pensa isso, às
vezes quando a Isso, filha, se pensar que existe Deus, né? é isso. Então, assim, isso é muito, afeta muito, né? E aí, o que eu, dentro desses 3 pilares, aí eu acho que é tão forte, a gente tem que bater isso muito, né? Que esses 3 pilares, um tem mais peso, né? Que é a parte espiritual, né? E eu sou um cara extremamente convicto de que a gente vive na Terra uma batalha espiritual, né? A gente é carne aqui, né? Então a gente tem, todo mundo tem um propósito, um motivo de existir, né? Então aí eu acredito que é tão importante essa conexão com Deus, né? Para que essas pessoas que sofreram esse tipo de situação, né, se apeguem a algo que dê forças para nutrir os outros pilares que são muito importantes para conseguir dos 10% que você disse do ambiente sobressair. Mas aí você concorda comigo o seguinte: eu só vou trocar a palavra. Eu não diria que eu estaria vivendo uma batalha, senão eu vou viver guerreando, né? Eu acho que eu estou na escola, né? Acho que a vida é pedagógica. Então, seria mais nesse sentido de aprendizado. Quando eu abro para Deus, significa que... É porque quando a gente fala de vida finita, eu acho tão difícil, né? Porque aqui a nossa experiência é tão pequena. Mas olhando para não nascer e morrer, mas olhando para a vida, eu entendo que, de alguma forma, um e outro são mais lapidados, mais evoluídos, né, espiritualmente. Então, quando eu já tenho essa busca por Deus, a minha interpretação automaticamente mudou. Por quê? Porque eu confio, porque eu entendo que Deus é o meu suporte, porque é difícil a gente entender que Deus está em tudo e que não existe espaço sem Ele, que inclusive eu fui criado dentro dele, que Ele não tem como Ele sair para eu existir, né? Às vezes eu deixo de citar, porque para mim para mim é tão natural, tipo assim, mas onde entra Deus? Eu falei, gente, entra como? Tudo. Ele nunca saiu. Como que entra quem nunca saiu, né? Não, mas é porque é difícil demais pra gente explicar pra uma situação tão traumática como essa, né? E eu falo muito sobre essas situações ligadas a abuso, porque a gente vê isso com muita frequência. Sim. Em muitos lugares que a gente passa. Em clínica de 10 pessoas, 9, se não 10, já passaram por abuso. E vou falar, não é mulher só. Homem também. E não é só abuso sexual, né? Abuso moral, abuso... são vários tipos, né, de abuso que existem, né? Então, assim, isso, acredito eu, que seja uma dor que gere muitas crises, né? Muitos problemas, né? Então, o retrato que a gente traz hoje aqui, além dessa conexão espiritual, né, que é muito importante, é também a interpretação que você tem que dar àqueles fatos, né? Para que você interprete de uma forma que aquilo ali tem que te trazer algum significado, e isso tem que ser tratado, ressignificado, para que esse trauma não gere consequências para os seus filhos. E eu não posso deixar de citar que, assim, esse, inclusive, é um dos diferenciais do trabalho que a gente tem na imersão Topway, onde nós, né, da equipe Chiara, conduzimos o método de reprogramação neurobiológica, porque dentro do nosso método, o que a gente mais acredita, que eu vejo que é diferente da maioria, é que o ser humano, ele precisa da graça que vem de Deus para atingir a sua cura em plenitude. Então, a gente tem estudos, a gente tem a ciência, a gente tem profissionais ali para ajudar na condução de todo o trabalho, porque é necessário, né? Porque não é só espiritual, mas a gente trabalha o lado espiritual também, então o corpo, mente, alma e o espírito sendo envolvido em tudo isso, trabalhando inclusive de uma forma bem, eu diria assim, sutil, né, porque a gente recebe pessoas ali de todas as religiões, então a gente não envolve a religião, mas a gente não deixa de trabalhar no método, a presença de Deus e a participação dele para trazer essa graça da cura. É tão interessante, sabe? Eu trabalho muito com confronto, né, e eu trabalho muito em dar pernas para a pessoa, então às vezes pode parecer um pouco frio, né, porque, por exemplo, eu não fico focada, você tá com depressão, não, por mais que às vezes doa em mim mesmo, né, que já aconteceu de eu tender a chorar e voltar pra clínica, mas eu digo que a gente não passa metiolate no braço são, a gente passa naquele que... Eu falava metiolate, mas hoje o metiolate não dói mais, né? Porque não tem como, se você curar um braço, passando um remédio no outro braço. Então eu preciso atacar também, e isso é pouco falado, porque as pessoas acham que cuidar é só dar o colo. Não é. Esse papel é materno, né, da energia feminina. Cuidar também é lançar para a vida. Cuidar também é dar o tônus, é fazer caminhar, né? E quando eu ponho muito a responsabilidade, entre aspas, né, na pessoa mesmo do processo por causa disso. Mas quando a gente vai falar de Deus, que todo o meu trabalho foi desenhado por causa de Deus, né? Quem segue a gente aqui já sabe da minha história com Deus, que não tem nem como, né, não citar. Nós temos, agora eu vou falar com a parte técnica. Na parte técnica, gente, nós temos, quem deu esse nome não fui eu, foram cientistas
não foram religiosos. Nós temos um ponto no nosso cérebro chamado o ponto de Deus. Uhum. Esse ponto... Pineal? Incrível. Hã? É na pineal? É a pineal? É a pineal. Por quê? Porque a pineal, ela é um órgão sensorial, é a única glândula que é órgão. Ela é um órgão sensorial. Já viu quando os passarinhos, eles viajam tudo certinho, assim? Uhum. Eles nem trepidam, né? E eles vão pro lugar certo. Eles não estão conversando entre eles, mas eles estão ligados pela pineal. Às vezes eu penso em você me liga, e o campo mórfico-genético, que hoje é tão comentado por causa da constelação familiar. Sim. Nossa, e quem nunca Essa fez uma ligação... constelação familiar não sabe o que tá... Essa ligação é pineal? Creio em O Deus, Bert pai. Helling fala, é uma comunicação da alma, né? Essa comunicação que ele fala é uma comunicação por pineal, pelo meu neurônio espelho. Se eu bocejar, vocês possivelmente vão bocejar. Então, isso gente, é muito bonito, isso capta. Então, toda essa vibração, a minha pineal vai captar. Por isso que ela foi chamada de ponto de Deus. Por quê? Porque quando eu faço uma oração, eu até arrepio. Quando a criatura busca o Criador, você modifica toda a química cerebral do seu cérebro. E isso é comprovado, isso é ciência. Por que é ciência? Porque está no cérebro. Então é uma cascata de neurotransmissores, sabe? Por causa de uma E olha o oração. tanto que é importante, porque para que você de fato se conecte com uma oração, com a sua conexão com Deus, você concorda que é muito difícil você conseguir isso se a sua mente está extremamente acelerada, se você não para de pensar no mundo externo, se você não consegue comer, tá ali com o intestino todo enfesado, né? Porque tem quantas? 7 em cada 10 mulheres não vão ao banheiro todos os dias. Exatamente. Tem noção disso? Mulher constipada, enfesada, mal alimentada, mal nutrida, mal amada, homens também da mesma forma, né? Então, como que se eu não cuidar do meu corpo, se eu não cuidar da minha mente, desses dois aspectos, a minha conexão com Deus, que na minha visão é a mais importante, ela vai ser muito prejudicada. Né? Até porque eu vou fazer uma oração repetida. Não tem exatamente aquele sentir da vida, né? Não tem aquela emoção de que quando a gente fala que eu tô sentindo Deus, né? Ele sempre está aí, mas eu tô sentindo agora, né? É diferente. Então a mensagem que fica claro, né? Para que a gente tenha conexão com Deus, é fundamental nutrir corpo e mente. Fundamental. Deus nos deu esse corpo como Pra instrumento Corpo é justamente para entender Isso. o processo, gente. Nossa, eu acho isso maravilhoso. Não, e aí, a parte cômica, né? E ainda por cima, você cuida do corpo, você fica o quê? Mais bonito, mais gostoso. É um bônus. Eu falo que a gente fica bonito, sarado, gente, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Inclusive, bom senso, em hebraico, é bônus, tá? Ó, bom senso. Bem-estar. O bem-estar é como se fosse um acréscimo. É um acréscimo. É um bônus da sua existência, sabe? Existem os níveis, né, neurológicos ali da pirâmide. Então, primeiro a gente tem que atingir o nível fisiológico. Então, eu falo assim, se eu vou pra missa morrendo de fome, eu não consigo rezar, gente. Eu tô com fome, eu fico igual ir pro supermercado com muita estressada. fome. Você pode ter certeza que a conta vai ficar Então, dobro. quando a gente foi pro mercado, e o Gustavo bem citou no início, a gente queria cuidar da saúde mental das pessoas, a gente queria voltar para a sociedade, o benefício que a gente teve de ter tido a oportunidade, o acesso à informação, a ter sido tratado, a tá bem, só que a gente não sabia ainda o segmento. E quando a gente começou a conversar com o público, a gente foi a campo e a gente entendeu que atividade física tinha relação com suplementação, a gente entendeu, gente, o primeiro passo, o fundamental, que é o básico, é o feijão com arroz, e é o que as pessoas não estão fazendo, é a suplementação, é a nutrição. Então, assim, não é que isso é o mais importante, mas esse é o começo, é o início e é fundamental, porque a gente quer pular as etapas, né? A gente já quer ir lá pra cima, a gente já quer ser evoluído, ter uma conexão espiritual com Deus, assim, gigante, ouvir a Deus, se a gente não tá fazendo nem o básico. templo tá desorganizado. Como que a gente Desorganizado. recebe Deus no templo Eu falo isso desorganizado? demais para os nossos vendedores, né? Que são a representação da Top na frente dos nossos clientes no Brasil inteiro, né? Espalhados aí no Brasil. Eu falo assim, vocês não vão conseguir levar a Top, levar a nossa mensagem, levar cuidado de corpo e mente, se vocês não viverem isso na pele. Exatamente. Viver a verdade. É uma verdade nula. É como se fosse eu ir numa nutricionista que tá muito, mas muito acima do peso e que não comunga aquilo que ela fala, que ela vive, né? Buscar um educador físico extremamente fora do estereótipo de alguém que preza pela... Então, assim,
assim, eu preciso viver isso em plenitude, né? Eu, Gustavo, entrei exatamente dentro daquilo que eu prezo. Busco todos os dias melhorar, né? Já me trata há muitos anos, né? Mentalmente, fisicamente. Briga Tenho comigo dois quando eu não vou pra personagens. academia. Brigo o dia inteiro com ela, Tainá, você tem que cuidar do corpo, você já chega de tratamento, já tá muito calibrado. O espiritual tá ok, a vida, como é que é? Deu o corpo, vamos treinar. E quem faz caridade, gosto muito de fazer caridade, né? Aham. Às vezes a gente vai visitar, gente, é muita fome, é incrível. Não adianta fazer uma oração antes deles comerem. Não adianta. Eles não conseguem nem ficar quietos. Claro. Aí a gente enche a barriguinha de todo mundo. Aí você consegue levar uma palavra e aí eles confiam em você também. Porque se você for só levar uma palavra espiritual, eles não querem ouvir. Mas se você dá o alimento, né? Aí eles ficam quentinhos, o corpo e o alimento, eles passam a te ouvir. Então, eu vou deixar também você me monitorar na academia. Eu preciso Ai, mas Aqui, ó, então coach é eu só não tô Gustavo. resolvendo, não. É eu, a Hernani, a aluna no pé A dela. melhor Eu gosto coisa muito de é ser- dançar, mas a academia, eu comecei, né? Aham. Comecei hoje de manhã Ó. pra pegar peso. Falei, Você agora eu vou contratou pegar o personal? peso. Ainda não. Vocês têm que contratar, tem que doer no bolso. Eu já falei pra Tem, treinar né? também, tem que doer no bolso. Porque quando você paga a pessoa, ela chega lá, não tem Você tem jeito, que vocês ir. sabem. Ô, gente, mas Vocês é vão muito ter que difícil, levantar da porque cama. eu sempre dancei, pra mim deu super certo, né? Quem me conhece já sabe, eu tive até a escola de balé, né? Ó. Então sempre foi tranquilo demais. Só que a vida falou assim, Daniela, você tá falando muita coisa na teoria. Eu vou te dar uma prática agora. Isso, tem que Você doer. vai ter que fazer na prática o que você tá falando, né? É. Eu não tinha problema com peso, nem comendo, assim, né, normal, e nem com atividade. Só que dança, supria. Gente, não supre. Eu tô vendo que eu vou ter que pegar. Não, musculação não tem, muita- não tem nada que muita substitui. coisa, não né? tem. Mas assim, é a gente olhar então para o lado fisiológico, é atender essas necessidades, só que é não parar por aí, porque também eu luto muito contra o autocuidado que o pessoal prega por aí, né? Eu falo que existe um autocuidado que é real, que então entre o corpo físico, o mental e o espiritual, porque as pessoas despertam assim, nossa, eu preciso me priorizar. Eu preciso me colocar em primeiro lugar e começar a me cuidar. Só que aí elas vão para academia, vão no nutricionista e vão numa clínica de estética e para por aí. E aí depois passa um período, ela se frustra, porque volta tudo de novo. Porque não era só isso. O autocuidado, ele tem que ser uma prioridade no seu contexto geral. Então eu começo por aí, mas eu não paro aí. Aí eu subo de nível. Aí eu vou trabalhar, depois que eu trabalhei o ambiente, o fisiológico, aí eu vou trabalhar as minhas crenças, os meus comportamentos. Aí eu vou trabalhar essa parte um pouco mais mental, um pouco mais voltada mesmo para comportamento e para personalidade. E aí também não para por aí, não é só ir para terapia, não é só fazer um processo de autoconhecimento. Aí depois que a gente está nesse nível, a gente consegue realmente trabalhar a questão espiritual. Então aí é algo assim que é onde aí sim a gente consegue de fato estar aberto para essa conexão real com Deus. Porque se eu não tiver passado pela escadinha, se eu pular os degraus, eu vou ter uma conexão com Deus? Não vou falar que não vai. Só que vai ser uma conexão que não é aquela mais plena que você pode ter, porque você não está pleno. Né? E se a gente é a imagem e semelhança de Deus e ele é a perfeição pura, nós temos que buscar essa perfeição, que eu falo que é a santidade, a gente tem que buscar. Não tô conseguindo, não importa. O importante é a escalada rumo ao topo. Não. É o degrau por degrau. O caminho, né? O caminho. Tem um não filósofo cair, que é o né? Baruch Spinoza. Ele fala, nossa, ele tem uma oração linda. Linda. Como se fosse Deus fazendo a oração pra nós. Eu não conheço. Nossa, eu quero. Não, é Nossa, linda. Eu vou mandar incrível. pra... Manda. Vale a pena. Não vale. Aham. Se É, emociona. É lindo. Então ele diz nessa oração, Deus falando, né? Fala assim, você quer me sentir? Cuida de você. Olha Cuida a dos seus natureza. filhos. Olha pra natureza. Beija sua esposa. Ele fala confessa que desse esse é o que a jeito. gente mais Vamos gosta. colocar essa oração lá na plataforma da Top, da comunidade? Vamos colocar. Gostei. Vamos E colocar. uma coisa que a gente faz hoje, eu acho que é muito importante refrisar isso, né? Porque, assim, milhares de marcas hoje, elas já têm esse olhar pro nutricionista, né? Afinal, quando a pessoa quer uma mudança de comportamento de vida, de alimentação, ele busca um profissional da área de nutrição, né? E aí, quando você vai... Hoje são mais de 120 mil nutricionistas no Brasil, assim. Não, acho que 120 mil é só aqui, né?
É muita gente, na região, no estado. Eu sei que, eu vou pegar esse dado depois, eu passo para vocês. Mas, na maioria das vezes, eles buscam por informações técnicas, né, ligadas à parte técnica. Exato. E todos os nossos eventos para nutricionistas já feitos no Brasil inteiro, ao longo dos últimos anos, são todos voltados para autoconhecimento. A gente leva a energia sistêmica, constelação familiar, técnicas de respiração, né, acolhimento. Tudo integrado. Integrativo. Você participou do último, vocês viram como é que foi, né? Então, assim, o top dele é feito para que essas nutricionistas, esses médicos, eles se conheçam, eles se alimentem. Porque como que eles vão tratar o próximo se eles não se tratarem, se eles não se conectarem com a sua essência? Nem é muito difícil conseguir essa conexão e esse equilíbrio de vida se você não estiver bem consigo mesmo, né? Essa é a essência do nosso propósito com os profissionais. E quando eu vejo, gente, olha, a mídia social hoje é fácil demais, do nada ali a gente cai aqui no Instagram, né? Vai rodando ali o Reels e cai. O que tem de nutricionistas que aparecem, não, mas você pode tomar Coca-Cola, você pode comer isso, você pode comer aquilo, não tem problema, né? Tudo você pode. Calma, não é só o déficit calórico que faz emagrecer. Não adianta eu não consumir, eu consumir menos calorias se essas poucas calorias forem ruins, porque elas vão agredir o intestino, elas vão agredir, né, as outras funções, os rins e várias outras coisas, né? Então, assim, disso, a visão do nutricionista que tem aquela concepção, né, de que para emagrecer é só déficit calórico, ela é totalmente ultrapassada. Cara, não adianta só consumir menos caloria, eu tenho que cuidar de vários outros fatores, né? Porque não adianta eu ter um câncer com adoçantes cancerígenos. Hoje, quase todas, eu digo de 200 marcas de suplementos de alimentos no Brasil aí, 98% usam sucralose, que é um adoçante cancerígeno, né? Que vai gerar constipação no seu intestino, vai gerar câncer. Trocar, né? Adoçante. Tem que ser adoçantes naturais. Todos os nossos 80 produtos são adoçados com stevia ou talmatina, né? São adoçantes naturais, né? Que não são cancerígenos. Não adianta eu falar de saúde e bem-estar se eu adoçar com um adoçante cancerígeno, que agride o intestino. Não adianta eu colocar um corante artificial, que também vai agredir o meu intestino, vai inflamar o seu corpo. Então é muito importante esse olhar também para a tabela de ingredientes do que eu coloco para dentro. Isso que você falou é muito importante, porque, igual você falou, é muitos nutricionistas trazendo essa informação, né? Pode beber Coca Zero. E as pessoas que não buscam conhecimento de fato, que a gente sempre fala aqui no Imperfeitamente, para você ter mentes pensantes e buscar conhecimento, quem tá na sua zona de conforto, ela tá falando exatamente o que a pessoa quer ouvir. Aí ela teve aquele... Mas foi a nutricionista que falou que eu posso beber Coca-Cola, e ela vai levar aquilo pra vida como verdade e tá tudo certo. Então a gente gosta muito de bater nessa da importância de buscar o conhecimento de fato e não acreditar nas informações, principalmente do Instagram. E nem todo mundo acredita nas mesmas coisas, né? Muito natural, né? Por isso que quando a gente faz esses eventos, né? Eu penso, a gente fez um evento agora pra Uberlândia, né? A gente tinha lá 150 profissionais, podia ter 1000. Uberlândia tem capacidade para comportar ali 1000 pessoas, a gente não limitou. Nossa, não podia não, Gustavo. A gente que tá na condução já sofre com... É para 150 a gente sofre. Aí a gente aumenta a equipe. Poderíamos ter 1000 pessoas ali dentro, né? Mas nem todo mundo quer isso e acredita nisso, porque nem todo mundo vibra a mesma frequência, nem todo mundo tá buscando essa mesma concepção, né? A mudança exige esforço, né? Esforço. A nossa imersão vai acontecer agora já mais uma edição em setembro, né? A gente ainda tem algumas vagas. E ela não é gratuita, né? Porque é uma imersão que a gente vai para um spa, um hotel fazenda, fica ali 3 dias com alimentação completa. A gente leva as pessoas, porque é importante chegar todo mundo junto. Então a gente tem um transporte para ir, para voltar, tem a equipe toda ali, um cuidado muito grande com o que a gente faz. Mas as pessoas que falam que é caro, né? Tem gente que acha caro, porque tudo o que é relacionado ao autocuidado, por uma crença até instalada ali, é caro. Mas a remediação fica muito mais caro depois, né? E tem coisa que acontece que se você não olhar pra dentro, nem tem remédio. Então, assim, eu olho, geralmente os idosos, né? Minha avó é assim, tudo é caro, comprar um whey é caro, comprar uma creatina é caro, mas o quanto ela gasta com remédio? Vó do céu. Gasta muito remédio. Não tem a mentalidade, então, né? Essa mentalidade de que cuidar de si é muito mais barato, prevenir é muito mais barato do que reparar depois. E o Brasil é um dos países que mais gastam com remédios. Então, assim, a gente precisa mudar isso. É por isso que a gente nasceu, por isso que a gente luta aí pelo autocuidado, porque se a gente tratar a causa,
muito provavelmente a gente não vai precisar da remediação. Então, assim, ainda tem oportunidade, ainda tem vaga. Se alguém que está nos ouvindo aí tiver interesse em participar, vocês estão convidadas também a participar da Imersão Toppway. É algo que, assim, de olhos fechados, eu recomendo, porque vale muito a pena. Todas as vezes que a gente fez, as pessoas que participaram, não sou eu falando, tem muitos testemunhos, né, Gustavo? Lá no nosso Instagram, depois, se quiserem acessar, tem testemunhos de quem já fez, o quanto aquilo ali realmente impactou e mudou a vida, né? Então, assim, fica já o convite aí, não vou deixar passar a oportunidade de convidar. A imersão vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de setembro. E pode entrar em contato conosco, que vocês vão ser muito bem recebidos. É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida hoje. Se você está precisando de uma mudança, né? E esse curso também, né? Que a gente desenhou um curso de psicossuplementação. Sim, aproveita o gancho. Nós desenhamos esse curso de psicossuplementação justamente para que os profissionais entendam o que é ser integrativo de fato, né? Não é para um nutricionista, um educador físico atender como terapeuta, não é isso. Mas é para que você consiga ser de fato integrativo, e a suplementação ensinada no curso é relacionado às emoções. É como que é feita essa comunicação, como que você direciona quando for preciso. É um curso teórico vivencial também, tá muito gostoso. Eu vou vender esse curso porque eu vou vender melhor que ela. Olha só, gente. Ele fala que eu vou vendo. Se você é um profissional da área da saúde e realmente acredita que nutrir apenas o seu corpo não é suficiente, você precisa fazer o curso de psicossuplementação da Daniela Santana no Instituto Una. Eu, como Toppway, fundador dessa empresa aqui, vou patrocinar em 50%. Eu pago metade desse curso para você, profissional, se qualificar e entender quão importante é nutrir corpo, mente e alma. Existe formação, existe ciência, existem muitos bases. Em 3 meses de curso, eles vão conseguir te mostrar com dados e como você pode ajudar o seu paciente, o seu aluno, o seu cliente a viver melhor. Faça, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Online e presencial, então quem não tem a possibilidade de vir até Uberlândia tem a possibilidade de fazer o curso online, sim. Exatamente. E assim, eu acho que todo mundo da área da saúde, não só nutricionista, tem que fazer. Se trata de recortar e fazer isso aí um anúncio, viu? Que dia que é a nossa aula, Diego? Deixa eu anotar aqui na agenda. Mas é sério. Nós precisamos levar essa informação. E é todo mundo mesmo. Precisa. Porque, assim, faz da imersão também. Muito bem. Aí na hora que chega. Não, mas isso é tão importante de suplemento, porque às vezes você tá lá na academia, às vezes o personal, igual você tá falando, tanto que é importante. Um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, psicanalista. Às vezes tá lá, a pessoa tá desanimada e o que ela tá faltando lá, às vezes é um suplemento, que ela não tá conseguindo. Tá tomando a medicação, não tá tendo resultado. Mas assim, ela tem esse conhecimento para passar? Não. Então ela precisa disso. O curso, a gente fala psicossuplementação, parece que fica focado só nisso. Não, é autoconhecimento. Então ali nós vamos estudar as estruturas do caráter de William Reich, os temperamentos, tem nesse curso também. Nós vamos estudar toda a neurociência das emoções, tá? Toda a parte da fisiologia, da raiva, do medo. E nós vamos trazer também um elemento que é do psicodrama, que é para ressignificar. Então, assim, tá bem gostoso mesmo o curso, viu? Tá. Lembrando que o curso é do Instituto Una, você falou, não, mas você tem que fazer. Não, você vai fazer, você não tem opção. Só que você não vai pagar 50%, não, vai ser 100% pra nós dois. Quanto mais conhecimento, acho que melhor, né? O problema é conhecimento demais. Até a hora que eu começo, aí eu vou fazer nas coisas, eu falo, gente do céu, eu já sei que isso não vai dar certo. Pra que eu tô fazendo? Mas eu acho que, lá atrás, quando a gente começou a Top, não sei se você lembra, a gente fez uma reunião com a agência de publicidade. A gente tava muito ainda no comecinho, tava descobrindo o nome, né? O que seria. E a gente começou a entender, porque aí o pessoal da agência perguntava, né? Mas o que vocês querem com a Top? Né? O que vocês querem com essa empresa? E eu lembro que uma das coisas que a gente definiu é que a gente queria descomplicar o uso de suplementação e educar as pessoas para o que verdadeiramente ela é. Então, assim, e eu acho que agora a gente está conseguindo atingir muito bem isso. Porque ainda existia muito tabu, muito preconceito, e a Toppway tá levando essa mensagem de uma forma muito clara. E a gente já vê as pessoas replicando isso nas suas redes sociais. Já falando, olha, nutrir só o corpo não é suficiente. Nossa, a gente foi numa feira agora, tem muita gente falando disso já. Eu fico feliz de ver as pessoas ouvindo a mensagem, né? Até tenho uns amigos, né? Pessoas que se tornaram amigos nessa jornada, né? Clientes, consumidores finais. Esses dias mesmo a gente lançou o vídeo do lançamento da Toppway, né? Era um release de anúncio, né?
Aí a pessoa já mandou assim, ó, eu não sei o que é, mas você pode ter certeza que eu vou comprar, porque anda logo, anuncia. Porque assim, eu sei que vem de vocês. Quanta gente falou assim, nossa, agora eu consigo ter coragem de tomar o whey, porque eu não tinha coragem de tomar um whey que tinha isso, naquilo, naquela embalagem, que comungava aquilo. Pra mim aquilo ali fazia mal. Agora não, o whey da Top eu tenho certeza que me faz bem. Isso é porque importante. a pessoa entende que aquilo ali todo mundo pode tomar. Meu filho toma, minha avó, meu tio. Na casa entendeu? também, todo mundo toma. A gente tem que tomar cuidado com a obesidade mental, né? E com ficar estudando demais, mas tem coisas que é fundamental a gente saber. Mas essa... E é sobre você, né? Sobre quem é você. Isso aí é muito importante. Mas essa questão da obesidade mental, ela só acontece, inclusive é assim que acontece Alzheimer. Tá? Com lixo mental. Ela só acontece se você não fizer a curva orgástica. Se você pensa, se você tem metas, se você coloca isso em prática, se você aproveita, usufrui disso e descansa, o ciclo que você fez da curva orgástica, você não tem. Não tem problema. Agora, se você fica no mental, você dá inclusive Alzheimer, né? Exatamente. A questão é você sempre cumprir essa curva. Tem que ter a ver com o seu propósito de vida e com aquilo que você faz no dia a dia, né? Porque se eu for Tainá agora hoje, estudar alguma coisa relacionada a finanças, que eu não tô mais na área... Onde você vai aplicar? Eu não vou aplicar, então pra que eu vou estudar finanças agora? Né? Fluxo de caixa, não tô aplicando. Mas se eu estudar algo que é relacionado a autoconhecimento, a comportamento humano, em você qualquer tá vivendo, aspecto eu tô vivendo isso. Então não vai me gerar uma obesidade, né? Eu vou aproveitar. Existe alguma correlação entre Alzheimer e alguma doença da alma que a gente fala, né? Porque tem toda aquela parte da... O que é o Alzheimer, você sabe? Olha, o Alzheimer, o cérebro ele vai alisando, né? E aí você vai então perdendo essa capacidade. Tudo que nós temos no corpo é por memória. Tudo, qualquer coisa é por memória. Eu vou criando as sinapses de memória e depois eu vou repetindo algumas coisas. Eu crio sinapses novas, mas essas são mais fortes, né? Então, por mais que eu possa fazer atividade física, eu posso comer bem, tem um detalhe no Alzheimer, que é um detalhe do aprendizado. Eles fizeram um teste sobre o Alzheimer, eu já contei isso aqui, rapidamente vou contar novamente. Um neurocientista, ele foi visitar na Inglaterra. Amo essa história. Ele foi visitar a avó da namorada. Chegando lá, tinha um senhor que já era terminal e a neta dele estava grávida. E essa vó que tinha Alzheimer grau 3 significa que ela não lembra de nada mais. Ela era uma pediatra. Desculpa, pediatra não, uma obstetra muito famosa e apaixonada. A menina entra em trabalho de parto, porque ela fica muito emocionada, né? E aí ela começa... Ela consegue fazer o parto. Essa senhora vai e faz o parto, como se ela não tivesse Alzheimer. Esse neurocirurgião, inclusive nasceu a pesquisa aí, tá? Já deve ter aí uns 25 anos. Ele começa a estudar o que faz com que um cérebro com Alzheimer consiga pegar essa lembrança, porque não tem hipocampo. Não tem jeito de buscar. No cérebro não tem jeito de buscar. Então, eles descobriram que o Alzheimer tem a ver com um aprendizado. Só que não é um aprendizado qualquer. Por isso que eles fizeram um filme chamado Viver Duas Vezes, que ele era um PhD em matemática. Ou seja, o cérebro dele trabalhava muito. Aí ele só consegue melhorar Alzheimer quando ele lembra de um amor da vida dele, e ele vai, só que ela também estava com Alzheimer, né? Então, você tem que aprender, é importante, exercitar, alimentar, mas se você não tiver a plasticidade para gerar uma memória relacional, porque aí ele descobriu a memória relacional. O que é isso? É um traço de caráter. É você. O Alzheimer não come, porque não está no hipocampo. Não é lembrança. Isso só vem pelo autoconhecimento. Então, Alzheimer é autoconhecimento. Tá? Tem predisposição genética? Tem, mas a epigenética prova que é só uma predisposição. Não quer dizer que você vai ter, né? Então, o Alzheimer precisa vir como aprendizado embutido de emoção. Sabe quando você fala assim, nossa, caramba, é isso? E aquele negócio se inunda de prazer, né? Então, esse tipo de aprendizado, ele não fica no hipocampo. Ele passa a ser um traço de caráter. Tem um estudo espiritual, para quem é reencarnacionista, que é quando eles falam que você não perde nem com a morte. Então você já volta tocando piano. Porque isso não está no hipocampo. Isso está registrado na sua alma, não é nem na mente. Porque a mente você vai perder também. Mas está registrado na sua alma. Então esse estudo do Alzheimer é um estudo que eu mais gosto. É um dos estudos mais recentes, porque 25 anos é recente, viu gente, dentro da ciência. É um dos estudos que eu mais gosto.
que diz respeito à neuroplasticidade e esse pontinho que o Einstein falou que não volta, que ele chamado de memória relacional. Que se você sempre tem muita memória relacional, tem como você ter Alzheimer. Entendeu? Fica no É hipocampo. incrível, né? É muito legal. Então a gente ficava nesse papo top aqui até semana que Nosso vem. maior episódio. Ai, não, e passou assim, né? Acelera. Não, e passou assim, voando, a gente nem percebe. muito gostoso, É muito né? gostoso, é muito gostoso falar sobre isso, né? Mas eu acredito que ficou claro pro pessoal de casa o tanto que imperfeitamente a Topway, né, se uniu, Nossa, tem a sinergia, muito. tem muito a ver mesmo com o E tem um propósito. cupom, né, de desconto pra quem anda imperfeitamente. Imperfeitamente tem 10% de É desconto. só digitar imperfeitamente Com N, com N, imperfeita, tudo junto, né? Cupom de desconto imperfeitamente, tudo junto no site topwayfit.com.br. qualquer suplemento, Todos eles vão ter descontos lá. 10% de 10% desconto. de desconto, entrega no Brasil inteiro aí, né? É Toda isso a- mesmo. E obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado por nos ajudar a levar essa mensagem, né, da Topa e de vocês, né? A gente quer muito conectar isso pro Brasil inteiro e que a gente consiga fazer muitos momentos como esse aqui, numa jornada incrível aí, daqui pra frente. Olha, nós que agradecemos. A minha alma vibra com isso aqui. Também a minha nem Né? se Nós que fala. agradecemos mesmo. As portas abertas, a parceria, né? E agradecendo a Deus, porque fez com que nos uníssemos, né? Tivesse essa ressonância de ideias e isso é muito bom, isso é muito positivo. Muito obrigado por estarem conosco. E agradecer mais uma vez o Instituto Uno, que tá aqui nosso parceiro, e a Topway também hoje com o Papo Topway, né? Não deixem de seguir, não deixem de compartilhar, ativa o sininho aí, gente, porque eu tô falando pra vocês, esse podcast tá cada dia mais interessante. Ó, a prova viva disso aqui, ó. O povo não acredita, não. Aí fica lá visualizando, tenha coragem de não nem escrever. Eu fico Sacanagem. indignada. Não é um absurdo? Esse conteúdo riquíssimo Tem que ter aqui. muito controle da mente para não matar. E o né? importante e a mensagem importante é, né? Aqui tem muito conteúdo de qualidade. E aí você que tá ouvindo, coloque em prática. Não Sim. deixa só na cabeça, não deixa só na informação, não. Usa o que você aprendeu aqui hoje. Se você aprendeu alguma coisa, usa, põe em prática e fala isso pros outros, né? Chama mais gente, porque o movimento começa em você e não pode parar em você, né? Então já sim, deixa sim. esse convite aí. Quero encerrar esse podcast com um brinde. Ó, vida, ao água imperfeitamente, também. ao Ai, Topway. amém. Obrigada. Saúde. Tchau, tchau. Saúde. Tchau. Até semana que vem, às 19 horas. Até mais.